Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renan Ferraz e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê dos italianos estarem indo embora do seu próprio país, da sua própria terra, enfim. Aqui não é tão bom, por que que então o pessoal está indo embora? Não é mesmo? Bem, antes de tudo, eu começo apresentando aqui o canal para vocês. Esse é o canal Via Sincera. Quando a gente fala sobre imigração, a primeira coisa que a gente pensa é sobre as pessoas vindo para a Europa, não pessoas de países europeus fugindo dos próprios países em busca de melhores oportunidades. E por que que isso acontece? Muito se fala sobre a fuga de cérebros, ou seja, gente qualificada, gente que estudou muito, se preparou, indo embora do próprio país. Isso acontece também no Brasil, tá? Indo embora do próprio país porque talvez em outros lugares elas terão maiores e melhores oportunidades, né? Talvez também porque a pessoa não se sinta tão valorizada depois de tanta dedicação, tanto estudo, ela não se sinta valorizada de fato no próprio país. Mas o que as pessoas não falam muito é que pessoas com uma profissão assim, sei lá, que trabalham, têm um trabalho manual, também estão indo embora da Itália, né? Tem muitos italianos que preferem, por exemplo, trabalhar num canteiro de obras, né? Na Austrália, nos Estados Unidos, tem muito cozinheiro indo embora para países como a Alemanha, Áustria, Bélgica, né? Muito eletricista, encanador, toda essa galera que tem de fato um trabalho manual, mecânicos, essas pessoas que têm de fato um trabalho manual, que antes isso não acontecia e agora essas pessoas estão tudo indo embora. Por quê? Porque a Itália, para eles, na visão dessas pessoas, paga pouco. Eles não são suficientemente bem remunerados. E isso faz com que as pessoas simplesmente queiram ir embora e sem olhar para trás, mas aí tem o pulo do gato. Você, brasileiro, muitas vezes sente a mesma coisa aí no Brasil. Porque, como eu expliquei no vídeo anterior, o italiano, o italiano médio, o salário base, o salário médio italiano para ele é pouco, entende? Porque ele cresceu aqui, ele tem um exemplo antigo em família, né, de alguém que trabalhou tendo aquele mesmo salário e conseguiu construir uma vida, e hoje em dia não é mais assim. E no Brasil a gente tem também um pouco dessa sensação, né? Mas o que as pessoas não estão notando é na oportunidade que esse problema italiano está gerando para você que está me assistindo. Digamos que você seja de fato um eletricista, um encanador, que você tenha expertise, enfim, que você seja profissional no que você faz. Cara, nesse momento, o mercado, por exemplo, italiano, precisa, né, de vocês. É claro que, com isso, eu não quero dizer que você tem que vir para cá a todo e qualquer custo. Não. Faça a coisa bem feita. Eu martelo em cada vídeo aqui dizendo que você tem que se preparar com a língua, você tem que entender o que você precisa a nível burocrático, né? Quais documentos você precisa ter, preparar, como entrar em contato, né? Tem, enfim, LinkedIn, tem várias opções. Se vocês quiserem que eu me aprofunde nisso, realmente façam quase que um simulado sobre como achar uma vaga dessas na Itália e qual a burocracia específica para isso, caso você aí tenha dificuldade de achar, cara, deixa aí seu comentário, seu pedido que eu vou atrás, eu faço o melhor que eu puder, o que eu farei o melhor que eu puder. Então, imagina, a gente sabe que uma pessoa, um trabalhador comum no Brasil, com um salário médio, cara, vive muito mal. A gente praticamente sobrevive, né? Eu sei disso, sou brasileiro também, eu sei disso. Mas aqui na Itália, se você vier para cá, por exemplo, com esse salário médio daqui, você já tem uma perspectiva de vida completamente diferente, né? Como eu falei anteriormente também em outro vídeo, se você for uma pessoa sagaz, você vai conseguir já no seu primeiro ano ali se levantar, sabe? Se organizar. É, é muito legal viver na Europa porque é tudo muito perto, você tem acesso a diversas culturas. Se você for uma pessoa de verdade aberta, lá ele, a culturas novas,
Cara, você pega um voo de 20 euros, você vai para um outro país, você conhece uma nova língua, é uma oportunidade que você tem de crescimento pessoal, mas também profissional, né? Porque afinal ninguém vive só de desejos e sonhos. Então, assim, tem vaga? Sim, tem vaga. Essa é a parte boa. A parte que não é tão boa é que você de fato tem que se preparar. Gente, não pensem que hoje, né, em pleno 2026, ano da Copa do Mundo, que você vai sair aí do Brasil só com o seu passaporte, vai vir para cá, para Itália ou para qualquer outro país europeu, vai chegar aqui e vai já conseguir um emprego e vai se arranjar e vai ficando e não sei o quê. Cara, isso acabou. Isso acabou. Quem migrou no passado, anos 80, 90, início dos anos 2000, fez isso e se deu bem. Hoje, 2026, não. Então faz a coisa direito, entende? Pesquisa a vaga de emprego, quais são os critérios. Primeira coisa, você decidiu para qual país você quer ir? Cara, você tem que aprender, você tem que saber um mínimo daquela língua. Não, não sabe? Eu falo assim um mínimo, mas na verdade você tem que ter um nível, pelo menos um nível B1. O nível B1, gente, é um nível acima daquele italiano de novela, aquele italiano da Globo, tá? É um nível acima. Então você tem que se preparar. Não dá para vir meter o louco, achar que, enfim, vai chegar aqui, vai acontecer, as coisas vão acontecer assim. Não é. Tem que se preparar pé no chão, tá? Sem ansiedade, com calma, se organiza. Você vai ver que as coisas vão dar certo, as coisas vão caminhar melhor dessa maneira. Então, o resumo da ópera é: enquanto os italianos pensam em fugir da Itália, tem muito brasileiro pensando em vir para a Itália. E veja como imigração é uma questão de perspectiva. Para o italiano médio, talvez esteja ruim morar aqui. É ruim ter uma boa qualidade de vida. Para eles, talvez seja ruim ter um transporte público, sobretudo aqui no extremo norte da Itália, perto da Áustria, que funciona. Para eles, talvez seja ruim ter uma saúde que, de qualquer maneira, funciona muito bem. Tá? Não é um sistema ruim aqui. Para padrões europeus, definitivamente não é. Para eles, talvez seja muito ruim você ter segurança, você poder sair, passear com calma, voltar sem ficar preocupado que vão chegar dois caras em cima de uma moto. Para o italiano médio, talvez tudo isso não seja o suficiente, sabe? Eles preferem ir para uma Alemanha, um país mais frio, uma gente mais fechada, por exemplo, chata, mas pagam mais. Então o italiano médio ele está em busca de ganhar mais, a qualquer preço, sabe? Ele já cresceu ali na boa vida da Europa. A gente que vem do Brasil, a gente está acostumado a levar muito mais no lombo, sabe? Então quando a gente chega num país como a Itália, por exemplo, a gente entende o lado, as benesses, o lado positivo do país. É lógico que não é fácil ser imigrante, não é, nunca vou dizer que é fácil, tá bom? Até que você tenha uma cidadania europeia, e mesmo quando você tiver, você nunca vai ser de fato, sabe, tratado e considerado 100% como uma pessoa daqui. Gente, e se eles se discriminam entre eles, mas imagina com a gente. Então, assim, não é fácil? Não é fácil. Mas, se você organizar, se você se preparar, você com certeza tem grandes chances de conseguir realizar esse sonho e dar esse passo, né, para a melhora de vida, não só a tua melhora de vida, como a da tua família também. Para encerrar esse vídeo, eu pergunto, se você, brasileiro que tem cidadania italiana, por exemplo, ou alguma outra cidadania europeia, eu pergunto para você, você viria para a Itália sabendo disso? De repente você está no Brasil e você tem um documento europeu e esse documento está lá parado lá numa gaveta, não serve para absolutamente nada, e você é de repente, sei lá, um eletricista aí no Brasil, ou sei lá, um encanador, eu falo, enfim, tem uma profissão dessas. Você viria para cá? E você brasileiro que não tem nenhuma dessas cidadanias, enfim, que burocraticamente falando o processo é um pouquinho mais complicado, você está disposto, você estaria disposto a vencer essa burocracia para começar uma vida nova aqui? Bem, deixe aí seu comentário, sua opinião, seu ponto de vista. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, e se não ajudou você, espero que esse vídeo possa ajudar alguém que você conhece. Então compartilhe este vídeo, curta, comente e ajude este canal a crescer. Inclusive, se aparecer o botão hype, cara, dê um hypar aí, não custa nada.
Eu sei que eu pareço mendigo de like, sabe? Tô implorando aqui, mas não é isso, gente. Aqui dá um baita de um trabalho fazer esses vídeos e eu compartilho realmente não só opiniões e posições assim pessoais, mas poxa, eu vivo aqui na Itália, tem 5 anos. Eu comecei esse canal agora porque eu queria ter a segurança suficiente e conhecimento suficiente para ter o que compartilhar com vocês também. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu!